Olá, gente. Meu nome é Bruna e eu faço parte da equipe da Escola de Neemias. E eu estou aqui para repor uma aula, a nossa primeira aula, Conhecer a Deus, que foi dada pela professora Tamires. Devido aos contratempos que nós tivemos na primeira aula e não conseguimos gravar a aula da Tamires, eu estou aqui para repô-la. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de orar por você. Louvado seja o nome do Senhor, grandioso é o teu nome, Senhor. Quero neste momento, ó Pai, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Pai. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, o Senhor é bom e fiel. Senhor, nesse momento eu entrego esta aula nas tuas mãos. Que venha fluir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor queira tratar em mim e naqueles que estão assistindo essa aula. Que o Senhor, ó Deus, venha abrir os nossos corações, ó Pai, para que possamos receber mais do Teu amor, mais da Tua graça, Senhor. Que possamos, ó Pai, obter a renovação da nossa mente e entender a importância de nós nos aprofundarmos em um relacionamento contigo, em conhecer a Ti, ó Pai, em buscar a Ti com todo o nosso coração. Senhor Jesus, que tudo aquilo, ó Pai, que nos impediu até hoje, ó Deus, de termos um relacionamento constante contigo, diário contigo, profundo contigo, caia por terra em nome de Jesus. Todos os empecilhos que impediram de nós termos um relacionamento verdadeiro contigo, caia agora por terra em nome de Jesus. Que a partir desta aula, Senhor, possamos destravar todos os bloqueios, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de conhecermos a Ti, Senhor. Que possamos, ó Pai, nos dedicar de verdade em conhecer o nosso Criador. E assim conhecermos a nós mesmos como criatura. É o que eu lhe peço, Senhor Jesus, e já entrego esta aula nas tuas mãos. E que o Espírito Santo venha fluir, ó Pai, e que tudo venha acontecer conforme a sua vontade. No nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de começar essa aula com uma frase de um autor chamado John MacArthur, que diz assim: o conhecimento de Deus é a essência do que é ser cristão. O conhecimento de Deus é a essência do que é ser cristão. E será que, e eu deixo a pergunta, que foi uma frase que me trouxe confrontamento, eu gostaria de deixar essa pergunta para você. Você tem se empenhado a conhecer a Deus? Você tem se empenhado a conhecer o Criador? Aquele que fez tudo? O dono do... Perdão, minha folha caiu. O dono dos céus e da terra? Aquele que me criou? E eu te pergunto, por que é tão importante nós conhecermos a Deus? Uma coisa para deixar bem clara no início dessa aula é que antes de nós sermos algo, antes de nós pensarmos, né? A gente está numa escola Neemias, que é uma escola de preparação para você ser um cristão atuante em todas as esferas da sociedade. A ideia é você levar o nome de Jesus aonde você estiver. Se você é uma pessoa que trabalha em empresa, se você é uma pessoa que trabalha em escola, se você é um missionário que trabalha no campo, voltado para missões, se você trabalha na igreja, se você é uma simples dona de casa, Deus te chamou para você levar o reino dele aonde você estiver. Não importa o que você faça, não importa o seu cargo, né? O que Deus te chama para você. Você está sendo preparada, você está sendo preparada para levar o reino de Deus aonde você estiver. E essa escola, ela os temas que serão dados na escola
tratarão o seu interior e seu exterior para você levar o reino de Deus aonde Ele te levar. E a primeira aula é conhecer a Deus. E por que é importante, né, a nossa primeira aula, a gente ter essa noção da importância de nós conhecermos a Deus? É porque antes de você ser alguém, antes de você ser algo, Deus te chamou, Deus te criou para você se relacionar com Ele. E nós podemos ver isso claramente numa passagem que está em Gênesis. Gênesis 1, 27, que diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E eu te pergunto, o que Deus queria te dizer com isso? E Ele quer dizer que o propósito dele de criar o homem e a mulher é para que nós possamos refletir o caráter dele, o caráter justo dele, ou seja, sermos semelhantes a ele em todos os aspectos, em todas as áreas. Deus te criou para se relacionar com ele e através desse relacionamento você passar o caráter dele, gerar o caráter justo dele, a sua essência e ser semelhante a ele nesta terra. Então, antes de nós pensarmos em colocar a mão na massa, de ser um missionário, de ser um levita, de ser um pregador, de ser um ministro de louvor, antes de nós dançarmos para Deus, né, de atuarmos para Deus, nós precisamos entender que Ele nos chamou para se relacionar com Ele. Então, o ponto de partida dessa aula é isso. Deus não te chamou para ser médico, Deus não te chamou para ser pastor, Deus não te chamou para ser uma dona de casa, Deus não te chamou para ser um missionário, Deus não te chamou para ser um professor, uma professora, Deus te chamou para se relacionar com Ele. Esse é o nosso real propósito, essa é a nossa real propósito, né, da nossa criação aqui na Terra. Você foi criado para se relacionar com o Criador. Uau! É isso. A partir desse entendimento, a partir de quando a gente entende que nós fomos chamados para se relacionar com Ele e que só isso basta, as coisas na nossa vida fluem. O nosso relacionamento com Ele passa a ser algo constante, passa a ser algo diário. Durante esse período da quarentena, eu não sei vocês, mas eu tenho sido muito confrontada nessa parte. Porque o mundo parou, tudo parou. Eu me vi trancada dentro de casa. Minha faculdade está fechada, eu não trabalho, não faço mais estágio. Então eu realmente fiquei dentro de casa sem fazer nada. E eu entrei numa crise profunda comigo, porque eu falei assim, Senhor, eu me sinto ninguém. Eu não me sinto útil, porque eu não estou fazendo nada, eu só estou dentro de casa, durante 3 meses direto. Eu não estou sendo mais estudante, porque eu não estou indo para a faculdade e não estava tendo aula online, porque é faculdade pública. Não estou trabalhando no meu estágio, porque ele está fechado. Eu não estou fazendo nada, Senhor. Eu me sinto inútil. E Deus falou assim para mim, Bruna, filha, eu não te chamei para ser uma estudante. Eu não te chamei para trabalhar no seu estágio. Eu não te chamei para fazer isso, para fazer aquilo. Eu sou líder da juventude da minha igreja. E ele falou, eu não te chamei para ser líder, para fazer um trabalho com a juventude da sua igreja.
Eu te chamei para se relacionar comigo. Então, em vez de você ficar aí choramingando que não está sendo inútil, que está sendo inútil, pare, se cale e venha se relacionar comigo. Venha melhorar o seu relacionamento comigo. Eu estou aqui. O meu propósito em te criar é para isso, Bruna. Eu te trouxe a esse mundo para isso, para você se relacionar comigo. E através do nosso relacionamento, em que estarei moldando o seu caráter, transformando o seu interior, tirando tudo aquilo que não provém de você, que não faz parte da sua identidade. Você se conhecendo como na forma que eu te criei. E assim você revelando toda a minha essência, através das suas atitudes, através de pensamentos, através do seu falar, do seu ouvir. Você revelando para as pessoas aí fora a minha real essência, a sua real identidade como filha amada. Pare de falar que você está sendo inútil porque você não está exercendo os cargos materiais, humanos, porque eu não te criei para isso. Eu te criei para se relacionar comigo. Então, antes de você pensar em querer mudar o mundo, lembre-se que o seu quarto, o seu secreto, é o que verdadeiramente importa. Porque é lá que nós mostramos para Deus quem nós verdadeiramente somos. Pobres de espíritos, miseráveis, pecadores, nós somos pecadores. E assim entendemos que dessa forma que nós estamos, nós não conseguiremos fazer nada. Porque o que nos impulsa a mudar as coisas, o que nos impulsa a fazer a obra de verdade, com o coração humilde, é o tempo que nós o tempo de qualidade que nós temos no nosso secreto com o Senhor. Em 1 João, diz assim, 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, antes de nós querermos fazer a obra, antes de nós querermos ajudar as pessoas, porque nós sentimos no coração, nós estamos sendo levadas a isso, nós precisamos entender que esse amor todo em fazer a obra só nasceu porque Ele nos amou primeiro. O que é isso? O que isso significa? Relacionamento. Relacionamento. Nós só podemos ser quem nós queremos ser na obra de Deus, no trabalho, no nosso trabalho, no nosso dia a dia como cristão genuíno, a partir de um relacionamento com Ele. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vemos claramente na palavra que o plano de Deus era estabelecer um relacionamento entre Criador e criatura. Jesus morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, para que o nosso relacionamento com Deus fosse restabelecido. Para que a humanidade vinha se restabelecer em um relacionamento com o Criador. A Bíblia, ela nos mostra em várias histórias que Deus sempre estava pronto para se relacionar com o seu povo. E você está disposta a se relacionar a Deus? A se relacionar com Deus, perdão?
Está disposto a isso? Relacionamento não é fácil. Com ninguém. A gente vê aí com o ser humano. Requer respeito, requer atenção, requer obediência. Relacionamento não surge assim. É algo que você precisa construir dia após dia, dando atenção, ouvindo, falando, sendo sincero, obedecendo, respeitando. Sim, relacionamento gera obediência. A gente só vai entender o que é obedecer a Deus em tudo que Ele nos pedir quando a gente tiver um relacionamento profundo com Ele. Relacionamento gera obediência, gera comprometimento com a palavra dele, fidelidade. Mas não é um relacionamento de um dia, mas sim um relacionamento constante, diário. Diário. Nesse momento de quarentena, eu fui muito desafiada a isso. Porque não tinha nada. Não tinha faculdade, não tinha estágio, não tinha afazeres da igreja, não tinha nada. Eu estava com tempo livre, não tinha nada que pudesse me atrapalhar. E porque mesmo assim, o meu relacionamento com Deus estava sendo difícil, estava sendo dificultoso. Porque a nossa carne não quer. Ela sabe que se você fortalecer o seu espírito, você vai estar mais resistente, mais resiliente, mais perseverante. E o inimigo não quer isso. A sua carne não quer isso. Ela quer que você ceda aos prazeres dela. Ela quer que você alimente ela, não o seu espírito. O inimigo sabe que quando nós estamos num relacionamento de verdade profundo com Deus, nada irá nos impedir de cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Nada irá nos impedir, nada irá nos deter, nem dificuldades, nem desafios. Por mais maiores que sejam, nada irá nos deter, porque nós estamos com o nosso relacionamento com Deus enraizado na palavra dele, profundo, constante, sincero. Então, pense bem nisso. Pense se você realmente tem dado valor, tem dado atenção, tem se aprofundado num relacionamento com Deus. Ele nos chama de filhos. E será que nós temos sido filhos presentes? Filhos que realmente o obedecem, que realmente o ama, o se relaciona? Eu fui questionada muito a isso. Será que eu tenho agido como filha? Não é fazer, é ser. Eu posso fazer 1000 coisas dentro da igreja e falar que estou sendo uma filha por estar fazendo 1000 coisas. Mas não é o fazer que me torna filha, é o ser. E eu só me torno filha de alguém que eu me relaciono. Se eu não me relaciono com meu pai, quer dizer, isso significa que eu não o considero como pai a ponto de me relacionar com ele. Automaticamente, eu não demonstro que eu sou filha dele. Se Deus te chama de filho, de filha, é porque Ele tem prazer em se relacionar com você. E da mesma forma que Ele tem prazer em se relacionar com você, tem que haver o inverso.
Se você chama ele de pai, você tem que ter prazer em se relacionar com ele. Deus é um Deus acessível. Ele é um pai acessível. E tem uma passagem na Bíblia, que está em Jeremias 29, que diz claramente sobre isso. Do quanto ele é acessível e do quanto ele do quanto ele quer que você o encontre. Está lá em Jeremias 29, 13 e 14, que diz assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus, ele disse escancaradamente que ele quer ser encontrado, que ele vai se deixar ser encontrado por você. Mas se você o procurar de coração, se você o procurar sabendo que ele é seu pai e que você é filho, você não é mais órfão, você não é um desconhecido, você é filho. Quando uma criança, cai, se machuca, rala o joelho ou machuca o braço, corta o braço, corta o dedo, começa a chorar, começa a sangrar, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela corre para os braços da mãe ou corre para os braços do pai. Ou quando uma criança ganha um presente, algo que queria muito, ela corre para o braço da mãe, corre para o braço do pai, mostrando: olha só que eu ganhei, um pirulito, ou um brinquedo, uma bola, olha que eu ganhei. E a gente vê, que as crianças elas, sempre que acontece algo tanto bom ou quanto ruim na vida delas, elas correm imediatamente para os braços do pai e da mãe, ou dos dois. E Jesus fala que nós temos que ser que nem crianças. Por quê? Porque além da inocência, ela sabe quem é pai e quem é a mãe dela. Ela sabe quem a criou, quem a gerou, quem cuida dela. Ela reconhece isso. E Deus nos chama de filhos. Por que quando as coisas quando as coisas acontecem conosco, boas ou ruins, muitas das vezes a gente não o procura de imediato. A gente sempre procura outros e por último vai falar com Deus. Ou só vai falar com Ele quando a coisa está muito pior, pedindo ajuda. Por que nós temos sido tão negligentes em nos relacionar com Deus como um pai? É um questionamento que nós precisamos nos fazer e nos atentar a isso. Não é somente nos questionar e não mudar, mas sim mudar. Tem uma passagem que diz assim: eu gosto muito dessa passagem. Em Romanos 12, 2, que ela diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se, preste atenção, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transforme-se pela renovação da sua mente.
nós precisamos nos afastar das coisas desse mundo. Nós precisamos nos afastar dos padrões desse mundo e experimentar uma renovação na nossa mente. Quando a nossa mente é renovada pelo Espírito do Senhor, a gente consegue entender a nossa natureza pecadora. E assim podemos abrir o nosso coração pecador para que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor transforme o nosso coração grato transforme o nosso coração para amar, grato para amar, adorar e louvar o Criador. A renovação da mente é algo necessário para que a gente possa entender a importância de nós nos relacionarmos com Deus. Mas para isso precisa haver sacrifícios. Sacrifícios da nossa carne, sacrifício das nossas vontades. Sacrifícios do nosso tempo. Nós precisamos sacrificar o nosso tempo para ter um relacionamento constante com o Senhor. Para que venha acontecer a renovação da nossa mente. Um relacionamento com Deus requer sacrifícios. E muitas das vezes a gente não quer se sacrificar. A gente não quer renunciar ao tempo, renunciar aos nossos desejos, renunciar à nossa carne para ter um relacionamento constante com o Senhor. E que nesse momento você possa analisar a sua vida e ser sincera contigo mesma. Ser sincera se você está realmente de fato disposto a renunciar, a sacrificar a tudo aquilo que te afasta de ter um relacionamento genuíno e constante com o Senhor. Eu quero que você pense nisso, reflita sobre isso. É necessário a gente pensar sobre isso. Estamos chegando, sei lá, nos fins dos tempos, né? Uns falam que já estamos nos fins dos tempos ou estamos chegando. Jesus está voltando e é isso que importa. Jesus está voltando. E ele voltará para a sua igreja, na qual ele reconhece que, de fato, viveu um relacionamento verdadeiro com ele. Que, de fato, ele o reconheça que é filho. Mas para ele te reconhecer como filho, nós precisamos agir como filhos. E será que nós temos agidos como filhos? Será que temos nos relacionado com o Pai de verdade? De uma forma genuína, buscando com todo o nosso coração, como diz a palavra? Sendo sinceros? Eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia que diz assim. 1 João 3. 1 João é um livro ótimo para a gente entendermos essa questão de nos relacionarmos com Deus. Deus é um livro que nos mostra claramente Deus como um pai e nós como filhos. E todo o amor que há envolvido entre pai e filho, relacionamento. Então, eu recomendo vocês relerem de novo 1 João, e você possa ver esse amor entre Pai, Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, a nós, filhos.
né? A Ele ter nos adotado como filhos, sabe? Então, eu recomendo ler 1 João, eu adoro. Perdão. 1 João 3 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por isso, o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Ou seja, antes de terminar, senão... O mundo não o conhece porque não o conheceu, porque o mundo não se relaciona com Deus. O mundo não se relaciona com Deus. Então, você só o conhece se você se relacionar com Ele. Isso é Bíblia, hein? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem a esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Só seremos semelhantes a Deus quando a gente o buscar, quando a gente se relacionar com Ele. Porque assim Ele se revelará a nós e nós o veremos como Ele é. E assim seremos como Ele é. Relacionamento é transformação. É o nosso caráter, a nossa essência sendo transformada por Deus Todo-Poderoso. E assim, a gente manifestando neste mundo o que nós fomos chamados para ser. Filhos semelhantes a Ele, com um caráter justo, igual ao do Pai. Nós somos pecadores e fomos redimidos através do sangue do Senhor Jesus. E que possamos dar valor a esse sacrifício, que possamos dar valor a esse amor todo que Deus tem por nós. Porque Ele deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Para que nós possamos ter a liberdade, ter todo o acesso a Ele, em se relacionar com Ele. Então não negligencie essa oportunidade, esse privilégio, é privilégio que Deus nos deu de nos relacionarmos com Ele, de conhecermos a Ele, de sermos semelhantes a Ele. Isso é um privilégio. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para nos relacionarmos com Ele, para nós revelarmos para este mundo como são os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus que o obedecem, que o seguem a sua palavra, que tem um caráter justo dele, que carrega a essência dele, essência de justiça, de amor. Mas isso, nós só teremos esse esclarecimento a partir de um relacionamento com Ele. É nós fecharmos a porta do nosso quarto, nos rasgarmos por inteiro e sermos sinceros com o nosso Pai. Falar tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos frustra, depositar aos pés dele tudo aquilo que temos passado. Sempre corra para os braços do seu Pai. Ele é o único que pode
mudar o seu interior, transformar a sua essência, seu caráter. Ele é o único e Ele te ama muito e faz questão de se relacionar com você. Eu quero orar por você nesse momento. Orar para que o Espírito Santo de Deus venha tocar o seu coração. E a partir de hoje você experimentar a ter um relacionamento com Deus constantemente. Saia da superficialidade. Deus te chama para ser profundo. Criar raízes na palavra dele. Raízes. Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, nesse momento, que todos nós possamos sair da superficialidade e mergulharmos profundamente num relacionamento contigo. Que possamos ser constantes, ó Deus, perseverantes em Ti, Senhor. E entender de uma vez por toda que sem Ti nós não somos nada, nós somos pó. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Que possamos entender que a essência do cristão, é ter um conhecimento de Deus. Mas para ter conhecimento de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Que possamos entender isso, Pai. E de fato, se comportar como filhos que se relacionam, têm prazer em se relacionar contigo diariamente. Senhor, nos envolva, Pai, no Teu amor. E nos impulsiona, Pai, a viver de forma extraordinária contigo todos os dias. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que essa aula venha te abençoar e que você venha ser impulsionado a viver o extraordinário de Deus todos os dias. Mas para isso, só depende de você dar o seu primeiro passo em ter uma vida constante, um relacionamento constante com o Senhor. Antes de tudo, Ele te chama para se relacionar com Ele. Esse é o seu chamado em se relacionar com o Pai. Que Deus venha te abençoar